Marcelo, vamos falar agora de coisa que eu sei que você gosta. Oi. Maconha. Ah, meu Deus do céu. Maconha no Agora é Tarde. Temos aqui o autor do livro O Fim da Guerra, que fala sobre essas maconhas bonitas que o pessoalzão anda fumando por aí. Por favor, Marcelo Mensud. Não, é verdade, eu gosto muito de ler. Senhoras e senhores, Dennis Bugerman. Denis, estou vendo o seu livro aqui, eu já conhecia, quem me apresentou o seu livro foi o diretor do programa. O Fim da Guerra é o nome do livro. Especificamente, fala sobre o que para quem está em casa? Pô, não é bem que eu rodei o mundo pesquisando cigarros e maconha, né? Eu rodei o mundo pesquisando política de droga. Um pouco mais sério que isso, né? Pesquisando como que os países lidam com drogas no geral, com maconha em particular. Eu acho que tem uma constatação global e que é quase que um consenso hoje em dia, que a política de drogas que o mundo adotou na última metade de século, que é a guerra contra as drogas, né, que é essa proibição ultra radical e ultra violenta, deu muito errado. As pessoas estão usando muito mais drogas e, mais do que tudo, estão usando de um jeito muito mais perigoso. E estão financiando violência de um jeito terrível, né? E a gente está vendo o dano que isso está causando no mundo todo. Essa sua obra, esse seu livro, ele aponta, descreve alternativas, métodos que países de todo o mundo encontraram para lidar com essa questão de droga. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é uma análise do que aconteceu. Por que deu tão errado? Porque a intenção não era ruim, né? A intenção era boa. As pessoas viam, falavam, pô, droga faz mal, né? Vamos proibir para as pessoas não ficarem mal. E daí a segunda parte são 5 lugares. Eu fui para Holanda, fui para Califórnia, para Espanha, Portugal e para o Marrocos, para entender o que eles estão fazendo de diferente. Você foi para entender ou você foi primeiro como turista? Eu fui para entender, eu fui para entender vendo os sistemas de dentro. Você aliou de alguma forma o prazer ao trabalho ou não? Ou foi... Eu tenho prazer trabalhando sempre. Entendi. Eu gosto de jornalismo, gosto de reportagem. Entendi, você gosta, né? Tá bom, você gosta de alguns temas específicos, né? E nesses lugares que você esteve, o que você percebe de curioso que tem para contar aqui? De como eles tratam a política de drogas? Eu fui para a Califórnia, né? Na Califórnia eu fui num médico, fiz uma consulta médica e ganhei minha carteirinha de paciente de cannabis medicinal. A partir daí eu fui autorizado por um médico a comprar cannabis em farmácias, né? Vendem maconha em farmácia na Califórnia. Se chama dispensário, que é uma espécie de farmácia especializada em produtos de maconha. Nunca o termo drogaria fez tanto sentido. Exato. Maconha vicia? Maconha vicia. Maconha causa dependência num número reduzido de pessoas que usam, né? Algo como 10% dos usuários de cannabis. 10% de quem usa maconha fica dependente. A dependência de maconha não é igual à dependência de cocaína ou de tabaco, que são mais severas. A dependência de maconha é aquilo que antigamente as pessoas chamavam de dependência psicológica. Só que hoje em dia os médicos sabem que não tem muita diferença. Porque psicológico é químico também. Tipo, você tem compulsões psicológicas que têm origem química. Entendi. E 10% das pessoas que fumam maconha têm problemas na vida, gostariam de usar menos, mas não conseguem porque é tentador demais. Tudo que dá prazer vicia. Basicamente isso. Televisão vicia, sexo vicia, jogo vicia, futebol vicia, pizza. Vicia. Por que você falou pizza, olhou pra mim? Você diz aqui, você diz no seu livro, você faz até uma relação entre aquela época da lei seca norte-americana com a proibição da maconha hoje. Sim. Qual é essa relação? A lei seca nos Estados Unidos ela durou menos de 10 anos, né? Ela surgiu de uma pressão religiosa forte. Muito parecida com a pressão religiosa que surgiu por causa das drogas. As pessoas viam gente se dando muito mal por causa do álcool, e é fato que as pessoas se dão muito mal por causa do álcool. A maior parte das pessoas já viu isso acontecer perto de si, é horrível.
E daí elas falam assim, pô, se proibir, acaba esse mal, né? As intenções eram ótimas. O que aconteceu é que, muito rapidamente, questão de 2, 3 anos, surgiram milionários que controlavam o comércio de álcool. Então o governo achava que estava impedindo as pessoas de beber, na verdade elas estavam dando o monopólio da distribuição de algo que as pessoas queriam para criminosos. Na verdade, surgiu a máfia. Surgiu a máfia, surgiu o Al Capone. Sim. Sabe quantos anos o Al Capone tinha? 26. Al Capone era um garoto violento, que provavelmente não teria dado em nada na vida se não tivesse a lei seca. Se não tivesse a lei seca. Ele era o Al Capone é o caralho, eu sou o Zé Pequeno, porra, da época. É isso, é exatamente isso. Ele era esse. É exatamente isso. Eu vou tirar algumas dúvidas. Vai parecer que são perguntas idiotas, mas não são, porque são sinceras. Porque eu sou leigo no assunto. Você nem fez ainda, eu já sei que não são. Eu sou leigo no assunto. Né? Eu nunca... O que é, Roger? Desculpa, o que foi? Não, eu estava comentando aqui com o Marcelo. Eu estava aqui conversando com o Marcelo no microfone. Eu sou leigo no assunto. Ó, eu nunca experimentei maconha, nunca usei de verdade. Então você vai ter que me tirar algumas dúvidas, porque eu não sei nada de maconha. Tipo, esses caras que não sabem fumar na carioca, eles ficam embaçando na roda, ficam babando no beck. Então, esses caras pra mim não, né? Esses caras pra mim tem que morrer, não esses mãos de cola do caralho aí, você não acha? Você não acha? Todo mundo tem que morrer um dia. Tá bom. Então vamos lá, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual é o pior efeito da maconha? Perda de memória, problema de pulmão, obrigação no ouvir reggae? A larica. O pior é a larica. Tá bom. A história é que 2 rastafaris estavam conversando, né? E de repente acabou a maconha, né? Daí um deles falou assim, pô, que merda de música é essa? eu sou fã de reggae. Pera aí que ela vai melhorar. Eu sou fã de reggae. Eu tô você pesquisou muito sobre o tema. E tem uma coisa que é clichê sobre o tema, que é maconha é porta de entrada para outras drogas. Pelo que você pesquisou, você concorda com isso? Maconha é porta de entrada para outras drogas em países que são rigorosamente proibicionistas. Por quê? Porque a gente faz com que, como a gente dá um monopólio pro criminoso, o criminoso é o mesmo cara que vende cocaína, crack e o que mais você quiser. E essas coisas são muito mais lucrativas do que maconha. Então, quando você proíbe e não regulamenta, você faz com que as pessoas que querem consumir maconha, que são pessoas que existem em qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo que você vá, tem uma certa porcentagem da população que gosta de maconha. É assim em qualquer lugar. Não vai deixar de ser assim. Aqui no programa tem essa porcentagem. Tem 5% que não gosta de maconha. Isso é o elenco aqui. Então a proibição coloca tudo na mão do cara. O cara vai lá comprar maconha, e daí o cara fala assim, pô, você não quer comprar essa outra coisa aqui? Ele fala, não quero não. Daí um dia ele chega lá mais frágil, vulnerável, querendo chapar. Você está me dizendo que a forma como eles encontraram para vender a maconha é que é a porta de entrada para outra droga, não usar a maconha em si. E isso é exatamente isso. E isso você pega o que a Holanda fez. A Holanda criou um canal de distribuição de maconha. E o que aconteceu? Não, são os coffee shops, né? Você vai lá e você vai nesses lugares e as pessoas podem comprar a maconha legalmente desde os anos 70. É aí que não é nem só o baseado, tem o bolo de maconha, tem produtos de maconha. Cake, vende semente. A Holanda desenvolveu uma maconha de altíssima qualidade ao longo dos anos 70 e 80. Mas hoje a melhor do mundo está na Califórnia, porque a Califórnia é o país que mais de 0 a 10, que nota você dá? Deixa eu te falar. Sabe que tem o pessoal, tem o pessoal que aprecia o vinho, eles fazem assim. Tem isso também com a maconha? Muito bem. Tem isso também? Tem? Eu conheci muita gente assim, principalmente na Califórnia, eu conheci muita gente que é erudita no assunto. É mesmo? E que vai lá e cheira o saquinho, passa pro outro, o outro cheira. Inclusive, eu acho que sempre que eu vejo alguém cheirando um copo, eu falo, fumou maconha. Porque quem vai querer cheirar o que tem no copo? Notas cítricas. E é uma comparação interessante, porque na Califórnia hoje em dia, a indústria de maconha, que é de cannabis medicinal, né, para uso medicinal, ela está se desenvolvendo de um jeito muito parecido com a indústria de vinho.
ela é um produto que tem essa história. Pô, tem vinho barato, tem vinho caro. Tem a plantação, tem o cuidado com o negócio. Tem o cuidado com o negócio, tem esse culto à qualidade, tem um produto de altíssima produção e preço baixo, mas também tem o produto mais premium, né? Mais o produto, ralé. aquele produto que é caríssimo e o cara tem uma produção super baixa. Entendi. Uma super coisa mais Jô cuidado. Soares e Agora é Tarde, assim, por aí. Você já viu alguma vez gente que fuma maconha pra disfarçar que é retardado? Você já conheceu alguém? A pessoa, desde criança, fala, você é retardado? Não, é maconha. E às vezes nem fuma, você já tem isso? Eu nunca vi, mas agora que você falou... Tá, e além do plano real, você já viu alguma ideia de maconheiro que deu certo? Deixa eu ver se me lembro de alguma. Não... Precisa esperar você lembrar, gente, vai demorar. O que você achou o Fernando Henrique? Ele entrou de cabeça nesse assunto, não? Tá deixando muita crescer gente associa, tá quase deixando crescer. Muita gente está associando o Fernando Henrique hoje a essa causa. O Fernando Henrique é um líder internacional dessa causa, né? Ele é presidente da Comissão Global para a Política de Drogas, e que é uma comissão que inclui que envolve um monte de chefes de Estado do mundo inteiro. Boa parte deles eram generais da guerra contra as drogas nos anos 90, ou seja, eles lutaram, eles acreditaram. Né? O Fernando Henrique não é um doidão, obviamente, eu estou aqui fazendo piada, ele é bem careta, ele se define como um careta. Eu fui recentemente numa reunião com ele, ele está articulando com a sociedade, com gente que está discutindo esse assunto. O que ele sabe de experiência vivida, ele foi presidente da República, Sim. Ele tentou banir as drogas do país, ele viu que isso é um baita erro, ele viu que ele cometeu um erro ao fazer isso e que o mundo inteiro embarcou nesse erro ao longo de décadas e décadas, e ele quer estar na liderança da correção desse erro. Então, Denis, me fala, pelo que você pesquisou, pelo que você registrou aqui no livro, pela sua experiência de testemunha ocular, que solução você enxerga hoje, aqui no Brasil, para o problema de droga? Eu acho que, certamente são vários frentes, sabe? É um assunto complexo, então não é uma solução única. Tem uma coisa que é fundamental, que talvez seja a coisa mais importante que tem que fazer, a mais séria e que mais resolve problemas, é você estruturar no sistema de saúde um grande sistema de cuidado para cuidar das pessoas que sofrem com dependência. E daí eu não estou falando de maconha, estou falando desse número pequeno de usuários de maconha que desenvolvem dependência, mas principalmente de outras drogas que são muito mais perigosas. Portugal fez isso. Portugal tirou o assunto drogas do Ministério da Justiça, que não tem nada a ver com esse assunto, e colocou no Ministério da Saúde. É completamente diferente o jeito da saúde e da justiça pensarem. Então, o primeiro passo é estruturar o sistema de saúde, e ninguém está fazendo isso. Né? São Paulo está lá descendo o cacete nos craqueiros no centro da cidade, mas não estrutura o sistema de saúde. Ninguém faz o mais importante, porque isso não dá voto na eleição. É verdade. Então, descendo o cacete também ali na Augusta. Na Augusta. Então, Denis, pra gente terminar, uma pergunta que não ficou muito claro pra mim e pra quem tá em casa. Você fuma maconha? Olha... Não precisa. Esse foi Denis Russo. Muito obrigado por vir. Prazer ter você aqui. Tá bom?